A Champions League nesta temporada tem um formato novo, com 36 equipes em vez de 32, e uma fase de liga em formato único em vez de grupos tradicionais. As equipes jogam 8 partidas e os melhores avançam diretamente às oitavas, enquanto as posições intermediárias disputam um play-off para chegar ao mata-mata principal. Nesta fase em que escrevo, final de fevereiro de 2026, os playoffs e o início das oitavas de final estão em andamento, com confrontos emocionantes e algumas surpresas marcantes já acontecendo. Últimos acontecimentos marcantes, surpresas e zebras. Bodo Glimt protagonizou um dos momentos mais surpreendentes da temporada. Eliminou a Inter de Milão, um dos clubes italianos tradicionais, por 5-2 no agregado e está nas oitavas de final, após vitória histórica em Milão. Isso marca uma das maiores surpresas europeias dos últimos anos. Atlético de Madrid garantiu sua vaga no mata-mata com uma vitória convincente no play-off contra o Club Brugge. Esses resultados mostram como o torneio está imprevisível. Até clubes com menos tradição europeia podem impactar a corrida pelo título. Quem são os principais favoritos ao título? Com base nas probabilidades atuais de mercados de apostas e modelos analíticos, alguns clubes despontam com chances reais de chegar à final e levantar a taça. Principais favoritos, odds e probabilidades. De acordo com as odds mais recentes antes do mata-mata, time, probabilidade de vencer em porcentagem, comentário. Arsenal, cerca de 20%, líder destacado após fase de liga praticamente perfeita, 8-0-0. Bayern de Munique, cerca de 17%, gigante europeu consistente e experiente. Manchester City, cerca de 12%, sempre forte em mata-mata e treinador experiente. Paris Saint-Germain, cerca de 10%, potência ofensiva se estiver em forma. Liverpool, cerca de 9%, histórico recente forte, mas chances menores que temporadas passadas. Real Madrid, cerca de 9%, sempre perigoso, mesmo sem favoritismo absoluto. Barcelona, cerca de 8%, pode surpreender se encontrar bom ritmo no mata-mata. Chelsea, cerca de 4%, menores odds, mas com potencial de zebra. Esses números mostram que o favoritismo está relativamente espalhado, com o Arsenal como principal candidato, seguido por Bayern de Munique e Manchester City, mas ainda sem um favorito absoluto dominante. Fatores que influenciam as chances: velocidade e estabilidade tática. Times com regularidade no mata-mata europeu, Bayern, City, Real e Liverpool, tendem a performar bem. Impacto de surpresas como Bodo Glimt. Equipes menos cotadas podem eliminar favoritos e mudar completamente o equilíbrio do torneio. Mata-mata altamente imprevisível. Jogos eliminatórios dependem muito de momento, lesões e decisões dentro de 180 minutos. Opinião e tendência geral. Principais favoritos para ganhar a Champions League 2026. Arsenal está com a melhor campanha até agora e entra como favorito claro. Bayern Munique, pela experiência europeia e qualidade do elenco. Manchester City e PSG, sempre entre os que podem surpreender em fases finais. Outros concorrentes fortes: Liverpool, Real Madrid, Barcelona, clubes com tradição e capacidade de rendimento acima da média em jogos decisivos. Candidato surpresa: Bodo Glimt, pela campanha histórica, pode ser a zebrada desta edição e chegar longe se mantiver o nível exibido nos playoffs. Conclusão: a Champions League 2025-2026 está mais emocionante e aberta do que nunca. Com a nova fase de liga, surpresas no mata-mata e um equilíbrio maior entre várias potências europeias, a corrida pelo título depende não só da qualidade técnica, mas da capacidade de se impor em momentos decisivos. Arsenal e Bayern de Munique aparecem como favoritos matemáticos e históricos, mas Manchester City, PSG, Liverpool e Real Madrid estão logo atrás. E não se pode descartar a incrível história do Bodo Glimt ou de outros underdogs que podem virar sensações. Arsenal. O Arsenal chega como um dos times mais consistentes da temporada. A equipe demonstra maturidade tática, controle de posse e intensidade na pressão pós-perda, características que fazem diferença no novo formato e principalmente em jogos de 180 minutos. Pontos fortes: regularidade ao longo da competição, sistema defensivo sólido,
Meio-campo dinâmico e equilibrado, confiança elevada após campanha quase perfeita na fase inicial. Ponto de atenção: ainda busca consolidar um histórico recente de títulos europeus. Em mata-mata avançado, a gestão emocional pesa, e isso pode ser decisivo contra gigantes mais acostumados a decisões. Conclusão sobre o Arsenal: se mantiver o nível coletivo e evitar lesões-chave, tem condições reais de chegar à final. Hoje é um dos candidatos mais fortes ao título, talvez o que apresenta o futebol mais estável da competição. Azul, Bayern de Munique. O Bayern carrega algo que pesa muito na Champions: tradição e mentalidade vencedora. É um clube acostumado a decidir e a crescer nos momentos críticos. Historicamente, o Bayern costuma evoluir conforme o torneio avança. Pontos fortes: experiência em finais e semifinais, cultura competitiva consolidada, capacidade de decidir jogos grandes fora de casa, elenco profundo, com opções ofensivas decisivas. Ponto de atenção: eventuais oscilações defensivas contra equipes de transição rápida, dependência de momentos individuais em alguns confrontos equilibrados. Conclusão sobre o Bayern: talvez não tenha sido o time mais dominante da fase inicial, mas cresce no mata-mata. Se encaixar seu jogo nas quartas e semifinais, pode se tornar o adversário mais difícil de eliminar. Veredito final: Arsenal representa o projeto mais sólido e consistente da temporada. Bayern de Munique representa a tradição e o peso histórico em decisões. Se fosse apostar hoje, o Arsenal parece ter ligeira vantagem pelo desempenho recente, mas em uma semifinal ou direta, o Bayern é o tipo de equipe que sabe transformar equilíbrio em título. Em resumo, Arsenal é o favorito pelo futebol apresentado. Bayern de Munique é o favorito pela mentalidade vencedora. E na Champions, muitas vezes, mentalidade decide troféus. Até a próxima!